Olha que coisa, o Moraes não está intimando testemunhas de defesa e deixando uma lacuna para os acusados pelo golpe. Olha como é que a Folha de São Paulo fala. Ele está dando uma chance dos acusados de depois contestarem esse processo, né? Porque não está dando tratamento igual à defesa e à acusação. Não, o que você tem que dizer, Folha, é que é um absurdo isso. Você não faz um processo judiciário com armas diferentes para defesa e acusação, né? Antes de mais nada, o que é intimar testemunha? Se você for acusado de um crime, você pode obrigar o juiz, ou pode pedir para o juiz, para intimar a testemunha de defesa sua. Uma pessoa que vai ser obrigada a ir no juízo, né, vai ser obrigada a aparecer no julgamento para dar alguma informação que te exonere, né? Você não pode controlar o que a pessoa fala, evidentemente, mas ela pode dizer que sabe que você estava em tal lugar a tal hora, que sabe que você fez tal coisa, que, enfim, ela pode falar alguma coisa a seu favor, né? E o que muita gente não percebe é que tem muita testemunha que, mesmo sendo chamada para defesa, não tem nenhuma ligação com a pessoa sendo defendida. Por exemplo, você pode intimar o cara que é o atendente do guichê da companhia de ônibus para provar que a testemunha só chegou lá depois das 8 da noite e, portanto, não participou de nada. Isso é um caso típico de testemunha que não é ligada ao acusado, não é um amigo do acusado, não é uma pessoa que o acusado tenha relações, mas é alguém que pode inocentar o acusado. E pela lei brasileira, se você for intimado como testemunha, você é obrigado a ir, tá? Você não pode deixar de ir. Você é obrigado a ir e é obrigado a falar a verdade. Se você mentir no seu depoimento, você pode sofrer depois, você está cometendo o crime de falso testemunho, você pode cumprir pena depois por conta disso, né? Então, é importante a intimação por isso, porque quando o juiz intima, a pessoa é obrigada a ir. Repara, se eu sou acusado de um crime, eu posso chamar um amigo meu para dizer, olha só, ele estava lá comigo, ele estava comendo um lanche lá na rodoviária, não estava nesse negócio aí não estava nessa briga lá dos três poderes não, estava comendo um lanche na rodoviária comigo. O meu amigo é meu amigo, ele por definição ele vai querer me ajudar. Então o que o Alexandre de Moraes falou foi isso daqui, ó, que as defesas devem levar as testemunhas por conta própria, não tem intimação de testemunha. Só que, de novo, nem toda testemunha é amiga do acusado, né? Você tem muita testemunha que não é. Como eu falei para você tem o exemplo do cara do guichê da rodoviária lá. O cara, ele não vai querer testemunhar para uma pessoa que não conhece, não sabe quem é e coisa e tal, mas ele é uma testemunha importante da defesa, porque ele pode dizer que a pessoa estava lá na rodoviária no momento em que estava acontecendo a confusão toda, e, portanto, ela não poderia estar na Praça dos Três Poderes e que, portanto, não tem culpa de nada, né? Então, olha só, o ministro Alexandre de Moraes do STF adotou como procedimento para os casos do 8 de janeiro a intimação só das testemunhas de acusação. Aí que tá, esse que é o problema. As testemunhas de acusação, elas são intimadas, elas são obrigadas a ir, elas têm que ir lá e têm que falar. As testemunhas da defesa, a defesa que deu seu jeito de chamar as pessoas, não vai intimar ninguém. Aqui, ó, obrigando as defesas a levar os depoentes para audiências no tribunal. Isso é a definição de tratamento desigual de acusação e defesa. Isso mais uma vez mostra como esse processo todo é um processo absurdamente falho, é um processo totalmente fora do devido processo legal, fora da equidade que se espera numa coisa desse tipo, né? Aqui, ó, 5 advogados disseram à Folha que a falta de intimação de testemunhas pode inviabilizar depoimentos considerados cruciais para os acusados. Porque, de novo, se a testemunha é seu amigo, ela vai querer te ajudar, mas a maior parte não é. Aliás, a boa testemunha é justamente aquela testemunha que não é seu amigo. Porque se a testemunha é seu amigo, a acusação pode falar assim, ah não, ele falou isso daí, mas é porque é amigo da testemunha. Falou isso porque é amigo. Fica mais fraco. Ao passo que se você chama um cara que não tem nada a ver com a história, é uma prova mais forte. Só que o que acontece? Essa pessoa, ela não quer se envolver. Quem é que, a essa altura do campeonato no Brasil, quer ir lá no STF, dar um depoimento falando que não, que a pessoa é inocente, que a Débora é inocente, que não teve nada disso, que é errada essa visão do Alexandre de Moraes? Quem no Brasil vai querer bater de frente com o Alexandre de Moraes nessa história? Tem que ser intimado, a pessoa tem que ser obrigada a ir lá, a pessoa não vai querer por livre e espontânea vontade ir lá testemunhar a favor de uma pessoa, né? Ainda mais correndo esse risco. E lembra, se você for intimado, você é obrigado a falar a verdade. Se você mentir, você pode ser acusado depois de falso testemunho. Então aqui, ó, a estratégia de Moraes pode frustrar os planos de alguns denunciados de tumultuar o processo. Que mané tumultuar o processo? A testemunha é obrigação, ou seja, a pessoa tem que ter o direito de chamar as testemunhas. Ah, mas aí vai ficar um processo com muitas testemunhas. E daí é direito das pessoas chamar as testemunhas. É direito deles. E sempre foi em todos os processos no Brasil isso acontece, né? Aqui, ó, com a inclusão de testemunhas sem relação com a trama golpista. Ué, mas
A testemunha não precisa ter relação com a trama golpista para ser chamada, como eu falei para vocês. Você pode chamar de testemunha o cara que é o atendente da rodoviária, lá, o plantonista do guichê da rodoviária. Não tem nada a ver com a trama golpista. E é uma testemunha que pode dizer justamente que o seu acusado não estava lá no local. Então essas desculpas que o STF estão dando aqui, de que não vai tumultuar o processo e coisa e tal, o devido processo legal é um negócio caro, um negócio que leva mais tempo do que o processo sumário. É por isso que o pessoal não gosta de processos muito rápidos, porque fica parecendo processo inquisitorial. É exatamente o que está acontecendo aqui, ó. 3 ministros do STF, ouvidos sob reserva, afirmaram que o procedimento adotado por Moraes, mesmo não sendo mais convencional, é um antídoto... Não sendo o mais convencional. Não, é o previsto na Constituição, o previsto nas leis. Não interessa se é o mais convencional ou menos convencional. O Alexandre de Moraes está jogando fora o devido processo legal nesse caso. Aqui, ó, é um antídoto válido contra defesas que tentam arrastar os processos por longos períodos. E desde quando isso é mais importante do que fazer a justiça? Se o processo levar 10 anos, que leve 10 anos, mas o importante é ele chegar no resultado final com justiça. Repara como é que o objetivo do Alexandre de Moraes nesse processo não é a justiça, não é nada. Ele quer condenar o Bolsonaro, ele quer acabar com o bolsonarismo, né? Segundo ele quer, entre aspas, salvar a, entre aspas, democracia do Brasil. A Defensoria Pública da União questionou a falta de intimação de testemunhas em processo de uma ré pelos ataques do 8 de janeiro e pediu a mudança no procedimento. Tem-se, de fato, um tratamento desigual entre acusação e defesa, uma vez que a exigência de apresentação de testemunhas vem pesando sobre as defesas em geral, mesmo quando indicam servidores públicos para serem inquiridos. Foi o defensor da Zorteia da Silva ao Supremo, né? Aqui, ó. Ministro negou o pedido. As testemunhas arroladas deverão ser apresentadas pela defesa em audiência independente de intimação. Caramba, como é que você faz isso? Você não consegue, pô. A pessoa não vai querer comprometer, não vai querer comprar briga com o Alexandre de Moraes sem ser intimada. Se o Alexandre de Moraes intima, aí ela é obrigada a ir e é obrigada a falar a verdade. Olha o absurdo que é isso. E por outro lado, a acusação, ele faz isso. A acusação intima todo mundo que a acusação quiser. Não importa se tem relação, se não tem relação, a acusação pode tudo, a defesa não pode nada. Caramba, isso é a definição de um processo injusto, de cerceamento de defesa. É a definição de falta de paridade de armas, isso daqui. É mais um absurdo completo. Aí, ou seja, estão dizendo aqui que tem algumas pessoas com medo de que isso possa levar à nulidade do processo. Mas é lógico, tem inúmeras coisas nulas. Esse processo todo é nulo de pleno direito, não tem validade nenhuma jurídica isso daí. É um processo, é um julgamento show que sinceramente está enterrando a justiça no Brasil, né? Ainda falaram aqui, não, porque não se pode cogitar nulidade. Há previsão legal para que a parte intime a testemunha sem necessidade de intimação judicial. Se a parte quiser chamar uma testemunha sem intimação judicial, ela pode levar. Mas ela pode também requerer intimação, justamente para a testemunha que não é amigo, que não é próximo da pessoa que está sendo defendida, né? Aqui, ó, a primeira turma do STF já declarou por unanimidade que é válida essa possibilidade no processo penal. Justamente aqui, ó, no processo da lei das fake news lá. Ó. Cara, é tudo nesses processos absurdos do Alexandre de Moraes, da primeira turma ali do STF, né? Estão criando um monstrengo na justiça brasileira. Estão destruindo a justiça brasileira. Sabe por quê? Porque isso daqui depois pode ser usado por juízes de primeira instância para justificar decisões tão absurdas quanto. Pode ser julgada, pode ser usada por tribunais para justificar da mesma forma. Eles estão criando um estado totalitário absurdo, totalmente distópico no Brasil, porque querem de todo custo queimar Bolsonaro e, pior, não estão conseguindo, porque o mundo está vendo que esse negócio é um absurdo, está vendo os erros básicos que o Alexandre de Moraes está cometendo nesse processo. Um absurdo completo isso daqui.